1, Filipenses capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 21. Qual é o nosso tema hoje? Pregando aqui, ali e acolá. Esse é o objetivo que nós temos aí falar nessa noite. Vamos ler esse texto, um texto bacana que Paulo fala aos Filipenses, no capítulo 1, do verso 12 ao 21. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém? Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nesta noite e pedimos, Senhor, que ela fale aos nossos corações. Ela não pode voltar vazia, porque é ordem do Senhor que ela sempre faça aquilo que o Senhor deseja. Por isso oramos por nós, pelo nosso coração, pela nossa mente nesta hora, para que o Senhor nos ajude a compreender os teus desafios para a nossa vida. E oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Estamos chegando ao fim de mais uma conferência missionária. E a pergunta desse último dia deve ser: para que Deus usou essa conferência em minha vida? Para que Deus usou a 8ª conferência missionária da Igreja Cristã Evangélica no Jardim dos Indústrias na sua vida? Nós ouvimos no primeiro dia a importância de levar um evangelho solidário aos sertanejos. Que evangelho solidário é esse? Pão, água e Jesus Cristo. Foi isso que o pastor Acácio trouxe aqui para nós no sábado à noite. Hoje pela manhã ouvimos que a missão de Abraão é a mesma que temos hoje. Ou seja, ser bênção às nações. Ser tu uma bênção. Foi o chamado de Deus para Abraão e é o mesmo para mim e para você. Como nós vamos fazer isso? A nossa irmã trouxe aqui algumas oportunidades que nós temos de apoiarmos a tradução da Bíblia para os que ainda estão sem Bíblias, né? Há aqui um cartezinho da visão 2025, que se você não esteve pela manhã, está ali atrás, você pode pegar, com o objetivo de anunciar o Evangelho, de ter pelo menos em todos os lugares que ainda não tem Bíblia, uma equipe formada para que a Bíblia seja traduzida. Ouvimos isso pela manhã. Quer dizer, podemos sim ser uma bênção, ajudando que a Bíblia seja traduzida àqueles que precisam. E hoje, nesse texto, eu quero falar para você que é importante a tua ação e a minha ação como igreja, pregando aqui, ali e acolá.
E o que eu usei para referenciar o aqui, o ali e o acolá? No primeiro momento, eu quero dizer para você que o aqui, o pregando aqui, está no versículo 12 e 13 desse texto que nós lemos. Se você leu aí o versículo 12 e não entendeu, eu vou explicar para você. O apóstolo Paulo está preso. Ele está algemado. Ele está numa prisão onde guardas fazem tudo para guardar a vida dele. Guardas romanos. E aí, neste momento de prisão, Paulo diz o seguinte: as minhas prisões, as minhas cadeias se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e os demais. Ele quis dizer o seguinte: tudo que aconteceu comigo tem sido, está sendo bom porque o evangelho está progredindo. Ou seja, o apóstolo Paulo, dentro da prisão, ele estava pregando a palavra. Pregando aqui, irmão, é quando o evangelismo é um estilo de vida. Pregando aqui é anunciar as pessoas do nosso convívio. Pregando aqui é quando o evangelismo não é uma ação natural, não é uma ação de vez em quando, mas é uma ação natural. É meu estilo de vida. Evangelizar está em mim. Passar Cristo às pessoas é algo natural no meu coração, na minha vida. Isso é o pregando aqui. Pregar aqui, então, significa que eu devo pregar onde estiver e como estiver. Independe da minha situação. Independe dos dias em que eu estou vivendo. Independe da maneira como eu estou vivendo. Eu tenho que pregar. Paulo estava aqui pregando numa cadeia. Ele tinha duas opções ali, irmãos, naquela prisão. Primeiro, opção que ele tinha: ficar murmurando pela sua pouca sorte. Ou podia ficar lá reclamando para as pessoas que estavam ao lado dele: ih, Jesus não serve, pai. Para com eu estou aqui, sirvo Jesus, estou preso. Ih, não dá certo, esse negócio não. Eu estou irritado, eu estou desanimado, eu estou cabisbaixo, vou deixar Jesus, vou deixar a vida cristã, vou tentar a sorte como mercador, como alguma outra coisa, alguma outra profissão. Paulo, um missionário preso, o que ele foi fazer? Ele podia murmurar, mas ele escolheu a segunda opção: falar de Jesus para aquelas pessoas que o rodeavam. O evangelismo aqui, irmãos, é um evangelismo que é um estilo de vida. Você fala de Cristo a todo mundo, em toda hora, em qualquer momento. Nós tivemos aqui pela manhã, nossa irmã que falou que ela tem um problema de lúpus. E ela ficou pensando assim: por que Deus permitiu ela ter lúpus? Aí quando ela foi para o hospital fazer tratamento, ela vinha gente para ela chorando, desanimada. E ela tinha a oportunidade de falar do amor de Deus. Será que nós, no momento de enfermidade, teríamos naturalmente a ação de falar para as pessoas de Jesus? Será que nós aqui nessa noite temos feito isso naturalmente, falando para os nossos amigos, para os nossos parentes, para aqueles que estão ao nosso redor? Será que lá na empresa, as pessoas que trabalham do teu lado sabem que você é evangélico? Na escola que você estuda, as pessoas sabem que você é cristão? Será que você tem anunciado um Jesus que salvou a sua vida para as outras pessoas? Porque isso é pregar aqui, é algo natural. Não precisa de muita coisa. Precisa estritamente do desejo no meu coração de compartilhar Jesus com outras pessoas. Naturalmente, anunciar Jesus é pregar aqui. Pregar aonde eu estou. Pregar como eu estiver. Não importa se eu estou bem, se eu estou mal. Importa que Cristo precisa ser anunciado. O apóstolo Paulo, dentro da cadeia, os guardas que estavam do lado dele começaram a ser cristãos, porque ele falava de Jesus. Eu fico pensando que o apóstolo Paulo devia ser um cara chato, né? No sentido do mundo. Porque o cara encostava do lado dele e ele vinha: pá, Jesus. Você imagina o guarda, não podia ir embora.
12 horas ao lado do apóstolo Paulo. E ele vai escutar. E ali ele dizia a respeito do amor de Deus para aquelas pessoas. Precisamos orar para que Deus nos ensine a pregar aqui. Uma pregação como estilo de vida. Não uma pregação forçada, mas uma pregação natural. Pregamos com a nossa vida e pregamos a palavra de Deus com os nossos lábios. A pregação natural às vezes é um pouco complicada, porque às vezes as pessoas não conseguem viver Jesus e querem anunciar Jesus. Não dá. Você precisa primeiro viver Cristo, para depois anunciar Jesus. Eu já disse isso aqui e vou repetir, que tem alguns crentes que a melhor coisa que ele faz para o Evangelho é ele não dizer que é crente, porque o testemunho dele é ruim. Mas se você serve a Cristo, ama Jesus, pregue aqui. Tenha um estilo de vida evangelístico. Como que eu posso fazer isso, pastor? Nós temos algumas ferramentas que nos ajudam. Por exemplo, nós temos o Investigando o Cristianismo, que foi uma ferramenta que alguns irmãos aqui aprenderam na igreja. É uma ótima ferramenta de relacionamento com pessoas que você se relaciona. Ofereça o Investigando, você que já fez. Irmão, não guarda a ferramenta em casa, irmão. Ferramenta guardada só serve para uma coisa, sabe para quê? Enferrujar. Não presta, na hora que você vai usar não adianta mais. Esses dias eu fui pegar lá, eu fiz uma arte lá em casa e tinha que arrumar. Aí eu falei, você precisa do alicate. Fui lá no meu alicate, adivinha? Estava tudo enferrujado na volta da casa. Você tem que ficar 2 horas aqui, para ver se o negócio volta a funcionar. Use a ferramenta que você tem. Os grupos pequenos são ferramentas, irmãos. Ferramentas de evangelismo. Se você está participando dos grupos pequenos, leve pessoas que você tem relacionamento. Ah, pastor, mas as pessoas não vão. Claro que não vão. Se você não convidar, elas não vão. Mas se você tiver um relacionamento íntimo com essas pessoas, de amizade, e falar para elas de Jesus, então elas virão. Elas virão. Outras coisas que você pode usar naturalmente para falar de Jesus às pessoas. Mas isso tem que ser um estilo de vida. Esse tipo de evangelismo requer que o evangelista tenha um novo estilo de vida. Você tem que se importar com as pessoas. Você precisa se deixar levar por Deus, entendendo que todo mundo que está aí fora precisa de Jesus. O teu amigo de trabalho precisa de Jesus. O teu amigo na escola precisa de Jesus. O teu parente precisa de Jesus. Se você não entender que ele precisa de Jesus, você nunca vai falar. Mas se você entendeu a mensagem do Evangelho e compreende que sem Jesus ele está perdido eternamente, irmão, isso tem que nos fazer falar. Nós precisamos ter um estilo de vida evangelístico. O fruto será alcançado quando o evangelista se relacionar com as pessoas. Sem relacionamento com as pessoas, nós não iremos alcançá-las para Cristo. Não adianta. Se você não se relacionar com o outro, você não vai alcançar ele. Se você ficar naquela história como alguns têm por aí, vamos lá na minha igreja, você não fala com o cara, você nunca dá bom dia para ele, você nunca chamou ele para tomar um café na sua casa, você nunca abriu a porta da sua casa para ele, nada. Aí você chega para ele, sim, vamos lá na minha igreja? Mas não vai. Ele não vai. Se relacione, irmãos, com os perdidos. A gente tinha uma época na igreja que o pessoal dizia assim, né? Alguns pastores, alguns líderes diziam assim, irmão, cuidado, hein? Não fica andando com pessoas do mundo, não, hein? Se ficar andando com pessoas do mundo, você vai para o mundo, irmão. Mas cuidado, hein? Anda só com crente. Ué, Jesus disse, Senhor, não rogo para que não os tire do mundo, mas para que os livre do mal. Você não precisa sair do mundo, você não precisa perder as amizades do mundo,
mas você tem que, de alguma maneira, levá-las ao conhecimento do Evangelho de Jesus. Amém? Pregando aqui é isso, gente, é estilo de vida. O Evangelho precisa sair de nós naturalmente. As pessoas precisam ouvir de Jesus, da minha e da sua boca. Ore pelo teu vizinho, ore pelo teu parente, ore por alguém que você quer falar de Jesus para ele. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus naturalidade na hora de falar. Sabe por quê? Porque o mais interessado em alcançar aquela pessoa chama-se Jesus Cristo. Foi por isso que ele veio e ele morreu na cruz. Ele veio e morreu na cruz do Calvário para que aquela pessoa encontrasse salvação. Amém? Pregando aqui é isso. Filipenses 1, capítulo 12, versículo 12 e 13. Paulo está na cadeia e os guardas estão se convertendo para a glória de Deus, porque Paulo está falando do Evangelho lá naquele lugar. No segundo momento, irmão, é o pregando ali. O que é o pregando ali, pastor? Está do versículo 14 ao versículo 18. Pregando ali, irmãos, é o que Paulo diz: olha, eu estou preso aqui e fiquei sabendo que o povo começou a pregar aí, a pessoa saiu, alguns estão pregando porque realmente amam o Senhor, então eles estão fazendo o trabalho que eu não posso fazer, eu estou preso. Outros estão pregando para querer colocar inibição em mim, para dizer que são bons pregadores, mas Paulo diz que não importa. Importa que Jesus está sendo pregado, irmão. Não importa como e por quem, mas que ele seja pregado, que as pessoas ouçam que Jesus Cristo é o único meio de salvação. Como que é esse pregando ali, pastor? Pregando ali é um tipo de evangelismo de envolvimento rápido. Pregando ali é um evangelismo de envolvimento esporádico. É um evangelismo pontual. Por exemplo, eventos evangelísticos. Tem um exemplo aqui: viagens missionárias, ações sociais. O pastor Acácio veio aqui no sábado. Ele falou para nós que ele foi lá fazer uma visita o ano passado, lá no Piauí, e ele voltou esse ano. E ele está programando para ir o ano que vem. O que ele vai fazer lá? Ele vai evangelizar. Ele mostrou uma foto aqui que em um dos cultos tinham 200 pessoas. Em um dos cultos lá tinham 200 pessoas ouvindo o Evangelho. Agora, o pastor Acácio não vai mudar para lá para evangelizar. Ele está indo com a equipe lá e evangeliza. E depois ele vem embora. Vamos colocar lá agora o presbítero Manuel provavelmente vai mudar para lá, ficar lá e cuidar dessas pessoas. O que ele está fazendo é só um reforço evangelístico, só uma ação evangelística. Então, como que a gente pode usar isso? Quais são as ferramentas para pregar ali? As ferramentas são congressos. Por exemplo, o que é a Escola da Vida que nós vamos fazer aqui na cidade? É uma ferramenta de evangelização. Nós vamos entrar numa escola durante uma semana. Sabe quando nós vamos voltar lá depois? Nem sabe. Nós temos uma semana pontual ali. Você tem que ir lá e pregar o Evangelho naquela semana. Um congresso de evangelização, teatro, vídeos, evangelismo pessoal, evangelismo criativo, entrega de folhetos. São coisas que você diz assim: agora eu vou perder um tempo para evangelizar. Se bem que eu acho que é ganhar um tempo, não perder um tempo. Mas é um momento que você diz assim: estou separando. Quando a gente faz aqui, por exemplo, vamos panfletar aqui o bairro, você diz: pastor, eu vou. Você está fazendo um evangelismo pontual. Algo que na hora ali está funcionando, algo que vai ter um fruto naquele momento. No outro dia, você não vai voltar lá para evangelizar, mas você já plantou a semente naquele momento. Há várias maneiras de nós pregarmos ali. Basta que nós queiramos ter um tempo para fazer isso. Eu queria mostrar para vocês uma ferramenta. Vou pedir para o irmão pagar a luz, por favor. Espero que dê para ouvir. Não fechou o áudio, não, né, irmão?
Amém. Desobedeceu a Deus e deixou que o pecado entrasse nessa relação, criando um abismo entre o homem e Deus, o separando da plena comunhão que Deus tinha preparado para ele. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, preparou um plano de redenção para o homem, enviando Jesus Cristo, seu único Filho, para morrer na cruz, para pagar os nossos pecados. Como está escrito em Romanos 3:23, pois todos os pecados e carecem da glória de Deus. Deus, sendo rico em amor e misericórdia, nos deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, de fato, morreu na cruz para pagar os nossos pecados. De fato, ele foi sepultado, mas ao terceiro dia, ele ressurge, vitorioso, cheio de glória, vencendo a morte e o inferno por nós, cumprindo o propósito de nos religar a Deus. Jesus Cristo é essa ponte que une novamente o homem com Deus Pai. E Jesus Cristo quer te trazer aos braços do Todo-Poderoso. Jesus Cristo nos reconciliou com Deus. Aquela comunhão que havia se perdido, em Jesus Cristo ela foi refeita. Hoje, ele faz se render ao seu Senhor. Jesus Cristo nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E hoje, ele te chama para caminhar lado a lado comigo. Basta você se render ao seu chamado. E ele vai te proporcionar um novo coração. Um coração regenerado, um coração transformado, um coração cheio de paz e alegria verdadeira. Um relacionamento mudado, onde você tem livre acesso a Deus através da oração. Onde você pode encontrar os seus preceitos e suas verdades através da leitura da sua palavra. Onde você pode ter comunhão com outros cristãos, fazendo parte de uma grande família, onde você também pode reparar as boas novas do Evangelho a todas as nações. Um coração moldado, um coração segundo o coração do Senhor Jesus Cristo. É isso que ele tem de proposta para você. Se você quer se render a Jesus Cristo, repita o coração comigo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu te agradeço por ter morrido na cruz pelos meus pecados. Abra a porta da minha vida e te recebo como meu Salvador e Senhor. Obrigado por perdoar os meus pecados e me dar a vida eterna. Toma conta da minha vida e faça de mim o tipo de pessoa que deseja que eu seja. Amém? Culto evangelístico. Fácil de aprender, fácil de falar a mensagem do Evangelho para uma pessoa. Isso aqui a gente pode fazer. Pastor, vamos fazer um evento evangelístico? Vamos. Tem o culto, tem teatro, tem vídeos que você pode fazer, tem o evangelismo pessoal, tem um monte de coisas. Basta que nós queiramos que esses lugares vazios que estão aos seus lados estejam repletos de pessoas para a glória de Deus. Esse é o objetivo. Pregar ali, irmãos, é um momento da nossa vida em que a gente diz, nós vamos anunciar o Evangelho, nós vamos alcançar tal lugar, nós vamos entrar em comunhão com aquelas pessoas ali naquele momento para falar de Jesus para elas. Uma viagem missionária, um lugar onde as pessoas precisam ouvir da palavra de Deus, um sertão nordestino que está lá sedento, um povo que vai pregar a palavra. É uma ação que a igreja precisa fazer. Amém? E por último, irmãos, pregando a colar. Como assim, pastor? Leia comigo Filipenses capítulo 4, ainda no livro de Filipenses, no versículo 14 em diante. Paulo, escrevendo nas suas considerações finais, ele diz assim: todavia, fizeste bem associando-vos da minha tribulação, e sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros.
porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho em abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como um aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelo século dos séculos. Amém. Amém? O que é pregar a colar? Pregando a colar é o que na maioria das vezes nós chamamos de missões. É o evangelismo além da fronteira. Pregar a colar é alcançar tribos, línguas, povos e nações. Pregar a colar é você entender que a igreja precisa alcançar a meta de Deus, os confins da terra, todos os lugares. Nós precisamos ir a Ele. Ah, pastor, mas eu não posso ir. Eu não tenho como ir. Tenho. Sabia que nós estamos em Moçambique agora? Estamos. Por que nós estamos em Moçambique agora? Porque a nossa igreja ora pelos missionários em Moçambique e porque a nossa igreja contribui financeiramente com Moçambique. Você sabia que quando Paulo estava nas suas viagens longas, ganhando almas para Cristo, a igreja de Filipos estava junto com Paulo? Estava. Por quê? Porque ele escreve dizendo que nenhuma outra igreja o socorreu tanto nas suas necessidades como a igreja de Filipenses. Pregar a colar, meu irmão, é quando a igreja entra na ação de Deus, enviando e apoiando os missionários. Os missionários têm que ir, mas eles não podem ir se não tiver igreja apoiando. Eles não podem ir se não tiver uma igreja que os envia. Ele precisa fazer parte de um corpo local para então levar o evangelho além fronteira. Como que eu faço isso? Eu faço isso quando eu entendo que os meus recursos, os recursos que nós temos, têm grande valor para o avanço do reino de Deus. Quando eu entendo que o meu dízimo e a minha oferta está sendo empregado para que outras pessoas cheguem ao conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pregar a colar, irmãos, é estender as nossas mãos. Pregar a colar é ajudar outros a irem aonde nós nunca iremos. Pregar a colar é você dizer para a pessoa, irmão, você está aí, mas você não está só. Nós estamos contigo. Eu disse aqui, não uma só vez, mas outras vezes, que eu vi missionários voltarem do campo chorando, porque as igrejas que disseram para ele, pode ir que a gente segura a bronca, no meio do caminho, desistiram da sua ação. Eu vi. E eu acho a coisa mais deprimente do mundo, um missionário ter que voltar e não poder ganhar almas em outros lugares, porque nós fechamos os nossos bolsos para ofertar em missões. E abrimos para Coca-Cola, para McDonald's, para tantas outras coisas que facilmente tiram o nosso dinheiro. Pregar a colar é entender que o Evangelho precisa chegar em todos os cantões desse mundo que vivemos. Como vamos fazer isso, pastor? Quando nós nos dispormos. Quando nós assumirmos que essa deve ser a nossa agenda. Quando nós assumirmos que essa é a nossa maior tarefa. Pregar o Evangelho. Aqui, ali e acolá.
Amém? Que Deus nos ajude a entrarmos com o nosso coração nesse grande projeto de Deus chamado Missões. E que essa 8ª conferência missionária da nossa igreja possa produzir fruto no meu e no teu coração. Que você entenda, compreenda que Deus o convidou em salvação para que você faça diferença para a glória dele. Que, em nome de Jesus, a pregação nossa aqui, ali e acolá redunde em muitas almas para o Senhor. E que haja aqui momentos nessa igreja em que, como nós vamos aqui tomar a Santa Ceia nessa noite, que a gente possa ver muitas outras pessoas tomando a ceia conosco, para a glória de Deus. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor é bom e misericordioso. E nesse projeto fantástico do Senhor, em alcançarmos o mundo inteiro, Pai, nós nos sentimos tão incapazes, mas o Senhor é o Deus que nos capacita. E nesta noite, Senhor, nós queremos entender esse desafio que o Senhor tem para conosco. Levarmos o Evangelho, Senhor, aqui, ali e acolá. Ensina-nos, ó Deus, a ganhar almas para Ti, a louvarmos e a agradecermos o Teu nome. E em todo o tempo que vidas possam se aproximar do Senhor por causa das nossas vidas. É o que eu oro nesta noite, no nome bendito do Senhor Jesus Cristo. Amém.